Vamos então para a nossa primeira aula de polinômios. Em algum momento vocês já devem ter visto um polinômio. O polinômio nada mais é do que uma expressão algébrica composta por dois ou mais monômios, com a existência de operação entre eles. O que seriam então os monômios? É uma expressão algébrica que contém a parte literal, ou seja, as letras, como o x, o y, o a, o b, pode ser qualquer letra, e elas são chamadas de variáveis, acompanhada dos coeficientes, ou seja, os números. Os polinômios são formados por termos. A única operação entre os elementos de um termo é a multiplicação. Quando um polinômio possui apenas um termo, ele é chamado de monômio. Os chamados binômios são polinômios que possuem somente dois monômios, dois termos, separados por uma operação de soma ou de subtração. Por exemplo, aqui do lado, eu tenho o termo 2x. Ele é um monômio, porque o 2, que é o coeficiente, ele está junto da parte literal, ligado através de uma multiplicação. Então aqui eu tenho um termo. Então esse meu um termo, ele é chamado de monômio. O termo 2x ao quadrado, ele também é um monômio. O termo 2x ao cubo também é um monômio. O termo 200, ele tem uma parte literal? Visivelmente não tem, mas é aqui do ladinho, era como se ele tivesse a parte literal elevado a zero. Então aqui eu teria um x elevado a zero, por exemplo. Como x elevado a zero é 1, 200 vezes 1, chamado termo independente. Os termos 2x mais 6, eu tenho aqui um monômio mais o 6. Então aqui eu tenho dois monômios e forma, então, um binômio. Aqui eu tenho um polinômio. Eu tenho um 5y ao quadrado menos 3y mais 1. Desse polinômio eu posso destacar esse 5y ao quadrado é um termo, menos 3y é outro termo, e o meu 1 também é outro termo. Aqui eu tenho um monômio, outro monômio, mais um monômio. Eu tendo três monômios, eu posso chamar essa equação de um trinômio. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. O meu x ao quadrado, ele é um monômio. O meu 2xy, ele também é um monômio. E o y ao quadrado é outro monômio. Assim eu tenho 1, 2, 3 monômios, eu posso chamar esse meu polinômio de trinômio. 2 sobre 3x, ele é um monômio. Menos 1 meio de y, também é outro monômio. Mais 5, outro monômio. Então assim aqui eu tenho mais um trinômio. Os polinômios eles também podem ser classificados da seguinte forma. Uma observação. Todos eles podem ser chamados de polinômios, mas apenas os polinômios com 1, 2 e 3 termos podem ter nomes específicos, como monômio, que eu tenho apenas aqui, por exemplo, um termo, o monômio, e um exemplo, 8xy, todos ligados pela multiplicação. Eu tenho 8 vezes o x e o x vezes o y. Isso aqui tudo é uma multiplicação. Eu posso ter dois termos, e eu posso chamá-los de binômio. Um exemplo, a elevado ao quadrado, separado do outro monômio, por soma ou subtração, de 4 vezes a vezes b. Então aqui eu tenho um monômio, outro monômio. Eu tenho dois monômios, então eu fico com binômio. E eu posso ter três monômios, que eu posso chamar de trinômio, que é o caso que a gente já estava vendo ali no exemplo anterior, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Eu tenho aqui três termos, três monômios,
e eu tenho então um trinômio. Todos eles são polinômios, tá? Mas com um termo, dois termos e três termos podem ter nomes específicos. A partir do quarto termo eu simplesmente chamo eles de polinômios.